Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que preocupa muito pais no Brasil e no mundo inteiro, que é a criança que chia ou bebê chador. Estudos indicam que pelo menos 50% dos bebês nos primeiros anos de idade vão ter pelo menos um episódio de cheira. Isso dá para vocês a dimensão desse problema. Então, o bebê chador é um desafio para pediatras, alergistas e pneumologistas. E esse desafio começa em definir corretamente o que é o bebê chador. Não existe um consenso entre especialistas de como rotular essa criança que chia. Um termo que é relativamente frequentemente utilizado é a bronquiolite. O que é bronquiolite? Bronquiolite é uma gripe forte, um vírus que ataca o pulmão e faz a criança chiar pela primeira vez. Muitas vezes a criança tem bronquiolite e nunca mais chia. Às vezes, a bronquiolite é o primeiro sinal que ele vai ter outros episódios de chieira. A gente considera o termo bebê chiador depois de pelo menos 3 episódios de chieira desencadeados por viroses. E aí já começa a ter as divergências, porque muita gente fala que teve várias bronquiolites, ou ele está tendo asma por vírus, ou é o bebê chador, ou é o lactente sibilante. Então isso acaba gerando uma certa confusão, não só entre os médicos que tratam essas crianças, como principalmente com os pais que lidam com isso. Então, nós consideramos o termo mais utilizado, que é o bebê chador ou o lactente sibilante. Muitos perguntam se essa criança que está chiando se é asma. Nós achamos que nos primeiros anos de vida não se deve rotular a criança como asmática. Por quê? Porque a gente sabe que tem 2 grupos principais de crianças que chiam. Aquela que começa a chiar nos primeiros meses de vida, mas à medida que vai crescendo, 3, 4, 5 anos, para de chiar. Isso não é asma. E tem aqueles que começam a chiar no primeiro ano de vida, mas que continuam chiando 7, 8, 10 anos, às vezes até na idade adulta. E esse bebê que continua chiando é o que a gente chama hoje da asma verdadeira. O que acontece é que 2/3 das crianças que chiam para de chiar à medida que vai crescendo e apenas 1/3 delas acaba sendo uma asma verdadeira. Por isso que a gente evita usar o termo asma nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Qual que é a diferença entre esses 2 bebês? Aquele que para de chiar e aquele que continua chiando. Se descobriu há alguns anos de que a criança que para de chiar para de chiar à medida que vai crescendo, por algum motivo ele nasceu com um pulmão menor do que devia. O calibre, o comprimento dos brônquios é menor. Então, fatores que desencadeiam a chieira desencadeiam com mais facilidade. Mas, à medida que ele vai crescendo, o pulmão vai crescendo, atinge um tamanho normal e a criança para de chiar. Então, é muito mais um problema de amadurecimento, de crescimento do pulmão, do que propriamente asma bronquite. Não existe nenhum exame que o pediatra, o especialista possa fazer para falar assim, olha, seu filho está nesse ou naquele grupo. Existem indícios. E esses indícios
são detectados pela história que os pais contam para o pediatra, pelo exame físico e também pelo teste alérgico. E baseado nesses 3 pilares, você pode dizer que a criança provavelmente vai parar de chiar, e a gente chama o lactente sibilante transitório, ou bebê chiador pouco provável de ser asma. E, por outro lado, se você está com indícios que pode continuar chiando, o termo mais utilizado por nós é o lactente sibilante persistente, ou bebê chiador provável asma. Então, essa é a maneira que, ao meu ver, é a maneira mais prática, mais didática, mais correta de definir o bebê chiador. Resumindo, pelo menos 3 episódios de sibilância, e você distingue, uma vez sendo diagnosticado o bebê chiador ou lactente sibilante, se ele está no grupo, se ele provavelmente está no grupo vai parar de chiar ou não vai parar de chiar. Bom, o principal fator que desencadeia a crise de chieira nesses bebês não é alérgico. A grande maioria das vezes, esses bebês começam a chiar por causa de vírus. E nós já dissemos em outros vídeos que crianças entre 1 e 5 anos de idade têm, em média, 8 viroses ano. Então, ter essas viroses está dentro do padrão esperado. O que está fora da curva é a criança chiar quando ela tem essas viroses. Além dos vírus, fatores que irritam a via aérea, como poluição, cheiro forte, fumaça de cigarro, inseticida, tudo isso são coisas que irritam essa via aérea e pode desencadear uma crise ou piorar uma crise vigente. É bom lembrar que não existe alergia a cheiro, a mudança de tempo, a poluição, a fumaça de cigarro, não existe alergia a essas coisas. Mas essas coisas são coisas irritantes que, quando atua no pulmão do bebê que está irritado por um processo inflamatório, ele pode agravar os sintomas ou desencadear os sintomas. Então, a causa mais comum de desencadear chieira no bebê é vírus, e esses outros fatores, esses poluentes, esses fatores ambientais vêm em segundo plano, e, ocasionalmente, alergia pode ser uma causa, mas não é frequente. Então, se a alergia não é uma causa frequente de chieira no bebê chiador, ficar evitando poeira, mofo, essas coisas, pelo de gato, cachorro, vai ter muito pouca importância nessas crianças. Independente da criança estar no grupo que vai parar de chiar ou que vai continuar chiando, o que está acontecendo no pulmão é um processo inflamatório, que eu costumo dizer que, do ponto de vista mais simples de entender, que é uma irritação. Né? Veja bem que eu estou falando com vocês que é uma irritação e não uma infecção. Porque é muito comum o uso de antibióticos com muita frequência nessas crises de chieira e sem necessidade. Confunde-se essas crises de chieira com pneumonia, com princípio de pneumonia, e na maioria das vezes antibiótico não resolve nessas situações. Se por um lado é bom você estar no grupo que vai parar de chiar, por outro lado tem uma desvantagem. Porque eu posso dar um remédio para tosse, para chieira, para essa irritação, mas não existe um remédio que eu possa fazer o pulmão crescer. Qual a consequência disso? Os tratamentos do bebê chiador são mais lentos para funcionar e às vezes até não funcionam.
Eu já vi palestras de professores estrangeiros especializados no bebê Chador dizer que se a criança está dormindo bem, está alimentando bem, ganhando peso normal, é o bebê Chador feliz, você larga para lá e não precisa fazer nada. Claro que isso é um exagero. Mas o que ele quer dizer com isso? Não fique agredindo esse bebê Chador com remédios demais, exames demais, consultas demais. Não torne o bebê Chador feliz numa criança infeliz com tratamentos e exames sem necessidade. É muito comum essas crianças que chiam, os pais procurarem médicos toda hora. Eles vão em diferentes médicos. Às vezes chega criança no consultório que já passou por 3, 4, 5, 6 pediatras ou alergistas diferentes. E quando isso acontece, me lembro de uma frase de um médico chamado William Osler, um médico canadense que viveu no século passado e ele revolucionou o ensino médico no mundo e é considerado hoje o pai da medicina moderna, porque muitos acham que o William Osler foi o médico mais brilhante que já houve. Claro que existe um pouco de exagero, não tem como você medir o médico mais brilhante, o engenheiro mais brilhante, o advogado mais brilhante. Mas o William Osler, ele realmente foi uma pessoa que fez uma diferença. E há 150 anos atrás, ele falava uma coisa que até hoje é verdade e que acontece com muita frequência em pediatria, não só no bebê Chador, como alergia alimentar e outras doenças respiratórias da criança. William Osler falava o seguinte: quem tem um médico tem um, quem tem 2 médicos tem meio médico, quem tem 3 médicos não tem médico nenhum. Agora, quem tem mais de 3 médicos tem a força da medicina voltada contra si. A medicina, em vez de ajudar, começa a atrapalhar. Porque cada um que você vai fala uma coisa diferente, cada um que você vai receita uma coisa diferente, quantidade de raio-x que é solicitado, quantidade de medicamentos que é solicitado. E muitas vezes isso não só não melhora, como pode, às vezes, até piorar o paciente. Então, eu estou dizendo isso para... É importante que vocês sigam uma linha de raciocínio só. Escolha um pediatra, um especialista da sua confiança e siga um raciocínio só. E entenda que o tratamento é lento, os medicamentos têm eficácia, às vezes, parcial ou discreta, mas que a maioria desses bebês vão parar de chiar à medida que vai crescendo. Qual o tratamento? Se vírus é a principal causa de lactente sibilante e se você pega o vírus em contato íntimo com as pessoas, voltamos àquele assunto de que quanto mais atividade ao ar livre a criança tiver, melhor, quanto menos vida do não pode ele tiver, melhor, como nós já discutimos em vídeos anteriores. Então, pode andar descalço, sair na chuva, tomar sorvete, picolé, etc, etc. É porque super proteger atrapalha mais que ajuda. Tá. Como a maioria das crianças, bebês que chiam não é de fundo alérgico, evitar poeira, mofo, como eu já disse, pelos animais, não vai fazer muita diferença. É claro que uma das coisas que preocupa muito a gente que é da pneumologia é a criança que é fumo exposta. O cigarro realmente é quase impossível você tratar de um bebê chiador, ou até mesmo uma criança com asma, uma criança maior já com asma, cujos pais fumam. Fumar na presença de uma criança que chia é como dar dando estricnina para a criança todo dia. Eu disse para vocês no início que por razões várias, a criança nasce com um pulmão pequeno, pouco desenvolvido. Hoje a gente sabe que a mãe que fuma na gravidez, ela é um dos fatores importantes para esse pulmão não desenvolver adequadamente dentro do útero. Então, é vida ao ar livre e evitar esses fatores irritantes que exacerbam.
E nós temos vários medicamentos, não existe uma receita que serve para todos, cada bebê cheador é diferente do outro. Então, precisa analisar individualmente. O médico que trata o bebê cheador, todos os bebês cheador com uma receita só, ele está fadado a errar. E outro fator que é muito comum acontecer no bebê cheador é procurar diagnósticos alternativos. Ah, ele está chiando porque é alergia ao leite. Ah, ele está chiando porque é refluxo. Ah, ele está chiando por outros motivos. Embora possa haver refluxo causando chieira, isso é muito raro, isso é exceção. Então, adivinhar diagnósticos alternativos, você está afetando mais negativamente a qualidade de vida da criança e da família, e sem obter a melhora satisfatória. Quanto mais o médico adivinha ou suspeitas de um diagnóstico sem confirmação, ele cada vez mais está condenado do ponto de vista diagnóstico. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre o bebê cheador. Inscreva no nosso canal de YouTube, curta nossos vídeos e, se precisar, faça perguntas, não só no YouTube, como no nosso Instagram, que eu terei o maior prazer de responder a todos. Um abraço e até a nossa próxima conversa.